Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, nós tínhamos uma sequência para nós concluirmos hoje, mas como nós estamos no culto que antecede ao Natal, e nós entendemos que o período de Natal é um período que as famílias devem estar reunidas, né? A gente já se reúne na casa do Senhor, nós nos reunimos, e no período de Natal entendemos que a gente precisa levar a igreja um pouco para casa, que a gente só vem para a igreja e não leva a igreja para casa, né? Então nós vamos meditar nessa noite sobre a criança que Jesus foi. E você vai entender por que isso é tão importante, nós refletirmos um pouco sobre isso. E o término da nossa mensagem vai ficar para o ano novo, ou melhor, para depois do ano novo, porque nós vamos também trazer uma mensagem no próximo domingo, pertinente aí ao ano que está por vir e ao ano que nós deixamos para trás. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, e a palavra de Deus vai dizer assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo lhe ordenara, recebeu a sua mulher, mas não a conheceu, até que ela deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu entendo que quando chega o período de Natal, há todo um clima que surge. Você anda na cidade cheio de luzes, não é? Os presentes que chegam, a ceia que vai sendo projetada, as famílias se reúnem, dividem as coisas e vai no supermercado, e existe toda aquela expectativa, aquela noite festiva. Tudo isso é muito nosso, é muito da nossa humanidade. E a gente, sem querer e sem se perceber, a gente foge um pouquinho do que realmente é essencial nós pensarmos sobre o Natal. E quando eu penso sobre a criança que Jesus foi, eu quero, não na ordem cronológica, eu estava vendo aqui quando eu preparei esse esboço, me faltou este detalhe. A gente vai ficar um pouquinho fora da ordem cronológica, mas os pontos que eu quero chamar a atenção, eu espero que você alcance. A palavra de Deus vai dizer sobre Simeão em Lucas capítulo 2, verso 25 ao 32. Ou seja, aqui tem um registro de que uma criança que só a promessa da sua vinda já causava esperança. O povo de Israel esperava. À medida que os profetas iam anunciando, havia uma expectativa. Tanto é que alguns estudos mostram que por várias vezes surgiram ao longo da história do povo de Israel vários indivíduos se fazendo passar por Messias. Jesus é somente mais um na multidão. Eu quero que você entenda isso, que para o judeu, quando você fala de Jesus, ele vai entender: foi mais um que disse que era, mas não é. E quando você pensa na expectativa, na esperança que havia, a gente precisa ler o texto para você perceber como isso era forte para o povo de Israel. No verso 25 do capítulo 2, o texto vai dizer assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. Eu quero que você entenda que a palavra Cristo quer dizer Messias no original.
Então, quando está dizendo aqui que ele viria o Messias do Senhor, movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o que a lei ordenava. Ele então tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos, preste atenção aqui, queridos, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Era uma criança. Não havia milagre, não havia discurso, não havia mensagem. Ele não conseguiu vislumbrar, ele não conseguiu ouvir uma mensagem sequer de Jesus, ele não presenciou um único milagre. Mas quando os seus olhos o viram, a promessa que Deus tinha na vida dele, dizendo: olha, você não vai morrer antes de ver. Quando ele chega, o Espírito Santo testifica, ele vai dizer: despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram. É por isso que Jesus vai dizer para Tomé: Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Eu e você somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos nesse Salvador, nós cremos nesse Senhor. Esta criança que chega é uma criança que só a promessa da sua vinda causa esperança. Quando nós olhamos adiante, é uma criança que faz pular de alegria em um estado tão prematuro. A palavra de Deus vai dizer em Lucas capítulo 1, verso 39 ao 44, olha o que o texto vai dizer aqui. Naqueles dias, levantou-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em voz alta: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ao chegar-me aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Eu quero que você entenda uma coisa: é uma criança. Eram duas crianças. Uma era João Batista, que estava para nascer. Outra era Jesus. Eles eram primos. Os dois nem tinham entendimento, os dois nem tinham percepção, não tinha ninguém feito nada, não tinha ninguém dito nada, mas a presença daquela criança no ventre, João Batista salta de alegria. Tamanha é a glória de Deus naquele lugar. Eu quero que você entenda, é uma criança que fez outra pular em um estado tão prematuro. Olha que criança poderosa é essa. E me faz lembrar aqui, queridos, porque essa questão prematura da criança é muito interessante. Eu me recordo que a minha filha mais velha, quando ela nasceu, né, ou melhor, quando minha esposa estava grávida dela, interessante é que a gente imaginava, né, que seria um menino. E para mim era um menino e acabou, e eu tinha certeza, e pronto, era menino. Então eu sempre chegava na barriga dela e colocava assim: ei, meninão, papai está aqui. Toda vez que eu colocava a mão, a criança ia exatamente onde estava a minha mão e mexia. E quando eu colocava do outro lado, ela ia lá do outro lado. Algumas coisas são muito interessantes quando você vai parar para pensar no comportamento de uma criança no feto. Mas aqui é algo sui generis, algo singular. Aquela criança, João Batista, salta. Ela lá no ventre, ela escuta a voz e vai dizer assim: opa, para ali o meu Salvador. Como é que pode, irmãos? Somente a glória de Deus faz algo assim. Mas a gente olha adiante, foi uma criança que levou os anjos a entoarem louvor na terra. Nós lemos o texto aqui, mas eu queria repetir do 8 ao 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, e a glória do Senhor o cercou de esplendor, e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas. Do quê? De grande alegria, que será para todo o povo.
Na cidade de Deus vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Salvador que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Deus quer bem porque fez o homem. Ele envia o seu próprio Filho porque Ele quer o bem da humanidade. Ele envia o Salvador porque Ele quer resgatar a humanidade. E esta criança leva uma miríade de anjos a se apresentarem diante de alguns pastores e cantarem. Que criança tremenda é essa? Que criança poderosa era esta? É uma criança que moveu os sábios de longe para oferecerem algo a ela. Em Mateus capítulo 2, verso 1 e 2, a palavra de Deus vai dizer assim, e o verso 11: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Olha o que o texto está dizendo aqui. Não foi a Belém, a Jerusalém. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Entrando na casa, não na estrebaria, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas: ouro, incenso e mirra. De novo, era uma criança. Qual a expectativa que você tem quando você encontra uma criança? Aos pais, quando pegam seus filhos pequenininhos assim, né? A gente abraça, acolhe com todo amor e a gente pensa assim: vai ser um grande homem, vai ser uma grande mulher. A gente vai investir tempo, dinheiro, nossos esforços, preparar para viver o mundo da melhor maneira possível. E nós que servimos ao Senhor ainda levamos as crianças no templo para apresentar, e nós colocamos diante do Senhor: Senhor, abençoa, faz prosperar o caminho, conduz, capacita os seus filhos. Essa é a nossa oração. Mas a gente não sabe o que vai ser. A gente não sabe como vai se comportar. Aqueles magos saem de longe seguindo uma estrela. E quando encontram aquela criança e quando adentram na casa, levam tesouros. Jesus já começa logo no início a ser diferente de tudo o que já se viu, se imaginou acerca de Jesus. E ao mesmo tempo que desperta atenção com carinho, com amor, com admiração, até com louvor, também desperta o ódio. É uma criança que despertou o ódio imenso de um rei. Quando o rei Herodes, em Mateus capítulo 2, verso 3 e 4, ouviu isto, alarmou-se com ele toda Jerusalém, e convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Messias, o Cristo. O verso 16 vai dizer que então Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Não tinha feito nada, não tinha denunciado nada, mas já havia ódio. É por isso que Jesus vai dizer para os seus discípulos, anos depois, né? Se odiaram a mim, vão odiar vocês. Se estão matando o rei, que fará com seus súditos? Eu quero que você entenda que a partir do momento que seguimos a Cristo, todo ressentimento que o mundo tem com a luz, com a verdade, vai se virar contra nós. Jesus, logo criança, desperta o ódio. Uma criança que promoveu uma mudança radical da família.
Em Mateus capítulo 2, verso 13, o texto vai dizer que, tendo eles partido, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica-te lá até que eu te avise, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. No verso 20 ao 23, o texto vai dizer que levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas quando ouviu que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonhos, retirou-se para as regiões da Galiléia. Foi e habitou uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Os pais tiveram que mudar. Eu quero que você entenda isso. Hoje é até interessante, porque eu percebo que muitas das vezes os pais fazem muito movimento em detrimento dos filhos. Mas isso é um movimento hoje. No passado também. No passado, os pais pegavam os filhos e levavam para onde eles estavam indo. Ah, pastor, é porque hoje é outro tempo. É outra cabeça. O que é certo vem lá de trás, de acordo com as Escrituras. Mas aqui há uma exceção ao tempo. Por causa da criança, ele se move. Essa criança faz todo este movimento. Tamanho o seu poder. Neste dia, diante da celebração e diante do que vimos com relação à criança, como é que devemos refletir? Devemos refletir que, como disse a nossa irmã Misa aqui, agora não é mais promessa, a sua presença é real. Nós não estamos mais esperando algo por vir, já veio, já se cumpriu, e ainda vai dizer: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não preciso ter a expectativa de uma criança chegar. A criança já chegou, já cresceu. A criança se tornou um homem, morreu na cruz do Calvário, e hoje é uma realidade a sua salvação, a oportunidade que o Senhor nos concedeu. Quando nós pensamos que João pulou no ventre de Isabel em um encontro, hoje ele pode habitar no teu ser e fazer o teu coração saltar de alegria. Enquanto que aquela criança, João Batista, salta de alegria, agora Cristo pode habitar no nosso coração e fazer a tristeza saltar de alegria. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 32, se não me falha a memória, e o verso, eu não me recordo, um dos textos que eu acho mais lindo nas Escrituras, é que o Senhor vai transformar nosso pranto em dança. A presença de Jesus faz isso. Cristo entra no coração e não importa. E é isso é tremendo, irmãos. Isso precisa. Eu queria que você entendesse como isso é uma questão de resultado. Isso é uma questão de experiência. Quando Cristo habita em nós, independentemente das circunstâncias, nós temos paz. E é possível ter alegria na crise, porque Ele está conosco e não nos deixa só. Terceiro, é que hoje nós podemos entoar louvores a Ele, que é a nossa salvação. Louvar com os lábios e adorar com a vida. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os anjos cantaram. Hoje nós cantamos. Não por uma criança que está por vir, pela salvação que já nos foi concedida. Nós vivemos um outro tempo, amados. É um tempo de muito mais responsabilidade, mas é um tempo com muito mais privilégios, porque agora nós sabemos da verdade,
Nós conhecemos Jesus. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Fomos libertos pelo Evangelho, por Jesus Cristo. E agora nós temos uma nova visão, uma nova percepção, e o nosso louvor é para a glória dele. Ainda hoje, Jesus continua a atrair os que estão longe para se achegarem a ele. Mas quando eu for levantado da terra, atraireis todos a mim. No dia do seu nascimento, no período em que ele veio ao mundo, pastores se chegaram a ele, magos se chegaram a ele. Mas hoje, povos de língua, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as culturas, de todas as condições sociais, continuam sendo atraídos pelo Salvador. Ele continua a trazer pessoas de todo tipo para perto dele. Gente da mais alta posição e gente que é morador de rua, mas o Senhor continua a atrair. E bem-aventurados são aqueles que se achegam a ele. E hoje ele desperta algumas coisas. Paulo vai escrever aos 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 ao 21. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O que ele desperta hoje? Simpatizantes que falam bem dele, mas não se envolvem com ele. Gente que fala bem de Jesus. E eu acho interessante que C.S. Lewis ele tem uma fala que é fantástica. E ele vai dizer o seguinte: você tem duas opções. Ou você chama Jesus de louco, de um camarada doido que viveu por essa terra, porque ele disse ser uma coisa que ele não era. Ou você se prostra diante dele e você reconhece que tudo que ele disse era verdade, e você se rende, porque ele não te deu opção de ser simpatizante dele, contradizendo aquilo que ele disse. Ou ele era quem ele dizia ser, ou então ele era um louco. Se ele era um louco, você não pode simpatizar com o louco. Mas se ele era quem ele dizia ser, prostre-se diante dele, se renda. Não há espaço para simpatizantes. Gente, ele continua a despertar gente que o acha mentiroso, pessoas que têm um ódio mortal da sua pessoa. E é verdade. Tem gente que odeia Cristo de graça, mas ele continua a atrair gente comprometida com ele, gente que o conhece, gente que prova que ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que sabe que andar com ele é a melhor escolha que se pode fazer na vida. E por fim, hoje a mudança continua a ser realizada na vida daqueles que se rendem a ele, pois Cristo é um agente transformador. Em João capítulo 10, verso 10, Jesus vai dizer assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verdadeira vida e vida abundante. Esse é o Jesus que nós celebramos no Natal. Mas nós lembramos do seu nascimento para ser gratos pela salvação que ele veio trazer. É essa reflexão que nós precisamos ter. Augusto Cury vai dizer o seguinte: que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Louvado seja o nome do Senhor. E J.C. Ryle vai terminar dizendo o seguinte: Jesus Cristo não é apenas o Filho de Deus poderoso para salvar, mas o Filho do homem capaz de sentir. Ele se fez carne. Ele sabe que é dor. Ele sabe que é abandono. Ele sabe que é solidão. Ele sabe que é traição. Ele sabe que é raiva.
todos os malditos sentimentos humanos ele conheceu. Esteve cercado de todos eles. Mas ele não se vendeu. Ele não se corrompeu. Ele foi fiel ao seu projeto. Ele foi obediente ao Senhor até a morte de cruz. E enquanto Satanás acreditava estar tendo vitória, matando o Filho de Deus, ali estava começando, ali o seu sangue vertido purificava o meu pecado, purificava o teu pecado, para que nós pudéssemos ter vida. Aquela criança se tornou um homem, e este homem foi fiel a Deus até o fim. E ele foi abandonado por Deus, para que eu e você jamais, em qualquer tempo, venhamos a nos sentir sozinhos. Porque agora Ele está conosco. O seu Espírito Santo habita em nós. E se você está triste, e se você está preocupado, e se você está angustiado, a minha oração nesta noite é que, ao lembrarmos do nascimento de Jesus, renasça a esperança no teu coração, que o seu entendimento seja renovado, para relembrar, para repensar, para olhar e ver que você não está sozinho. Ele não vai te deixar perecer. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, mas permanece estendida para resgatar a minha vida e a sua, e para nos guardar de todo mal. Eu queria convidar você a se colocar de pé neste momento. Nós vamos estar fazendo uma oração, e logo depois nós vamos estar cantando um hino de Natal aqui. E é importante que neste momento eu gostaria que você, que ouviu esta mensagem, refletisse um pouco. Este ano foi tão difícil, não é? Para muitos de nós ainda continua sendo. A gente está na expectativa sim que vai mudar o ano, nós vamos dizer adeus para 2020, 2021 será melhor. Meu querido, eu não vou dizer para você que vai ser melhor, mas eu vou dizer para você que a nossa esperança não está na mudança de ano. A nossa esperança não está numa vacina. A nossa esperança não está numa cura. A nossa esperança está em Deus, que é fiel para conosco. Que se um Deus enviou o seu Filho porque me amou, porque amou você, este amor não termina aqui. Ele não acaba, ele está perpetuado na cruz. Porque quando Jesus disse está consumado, é um tempo no original grego que ele não é temporal no sentido de somente presente, ele abarca passado, presente e futuro. A nossa salvação está consumada até o fim dos tempos. E se Jesus garantiu a nossa salvação, a nossa segurança está nele, queridos. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Quando nós celebramos o Natal, é para nós sabermos o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele trouxe luz para a minha vida e para a sua. E Ele trouxe segurança, muito mais do que nós podemos imaginar. E nós devemos descansar no Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque o mais importante não é se eu tenho saúde ou se eu estou doente. Não é se eu tenho dinheiro ou se eu tenho falta dele. Não é se o dia está ensolarado ou se está tempestuoso. O mais importante é que eu não estou sozinho e que eu estou seguro em Deus. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso esconderijo, e é nele que nós devemos descansar. Eu quero orar com você neste momento. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado. Nós estamos aqui, Senhor, relembrando o nascimento do Teu Filho ao mundo. Não importa o dia, Senhor. Importa que trazemos a memória que, como criança que esteve entre nós, já impactou o mundo, mexeu com pessoas, moveu pessoas a favor, contra ele. Tamanho foi a influência desta criança na terra. Nós te agradecemos porque esta criança se tornou um homem e pagou o preço da nossa salvação. E nós estamos aqui para ser gratos, Senhor, por aquilo que fizeste ali na cruz do Calvário. Porque ali foi garantida a nossa salvação. Ali está garantido muito mais, Senhor, do que uma porta aberta,
do que um milagre, do que uma cura, do que uma vitória, ali está garantida a eternidade na tua presença. E Senhor, nós estamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Pai, a minha oração é que quem não está olhando volte o seu olhar. E quem está olhando que não desvie o seu olhar para não se perder num tempo tão difícil como esse, aonde nós cremos que o Senhor já está de pé para vir buscar a tua igreja. Guarda os teus filhos, Senhor. Segura, Senhor, com mão forte, com braço estendido, de forma que, independentemente do vento, das investidas do inimigo, do que quer que aconteça, estejamos seguros nas tuas mãos, tendo a certeza de que aquilo que o Senhor segura, ninguém pode tirar da tua mão. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar, engrandecer aquele que um dia se fez homem, que um dia se fez bebê. É estranho a gente imaginar, né, que Deus se fez criança, precisou ser cuidado, precisou talvez ter os seus machucados curados, porque como toda criança deve ter caído, deve ter corrido. E é aquele mesmo Deus que estava na criação do mundo e antes dele. Então vamos engrandecer, amém?